única correnteza da certeza de um futuro melhor. E aí, seus lindos, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma super aula de história aqui com o professor de história mais bonito desse canal. Ah, moleque! E aí, como é que você tá? Tudo bem? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade então à nossa análise sobre a questão medieval, beleza? Nós vamos analisar hoje a sociedade feudal, a sociedade que se estabeleceu dentro do feudalismo. Você se lembra? Na aula passada nós conversamos um pouquinho sobre o feudalismo, o surgimento, a formação, o processo de ruralização, a queda do Império Romano, as invasões bárbaras e como tudo isso aí deu origem ao feudalismo. Só que é o seguinte, antes de explicar para vocês aqui sobre a sociedade, eu quero ilustrar tudo isso que eu falei para você, ok? Então acompanhe aí esse vídeo que vai entrar para você agora. O período entre a queda de Roma e o início da Renascença tem sido chamado de Idade das Trevas. Também é chamado de Idade Média, porque está no meio, entre o esplendor da Roma Antiga e a Era Moderna. Em outras palavras, historicamente, a Idade Média foi pensada como uma fase ruim na história, um período de transição, como um porão escuro no qual a humanidade permaneceu escondida e dele só saiu novamente para a luz por volta do ano 1500, quando renasceram aquelas ideias clássicas que haviam sido brilhantes na época dos gregos e dos romanos. Mas, na verdade, muitas coisas realmente aconteceram nesse período. Foi durante esses anos que a Europa que conhecemos hoje começou a se formar. Espanha, França, Itália, Alemanha, Grã-Bretanha, Países Baixos, toda a Escandinávia, Áustria, Hungria, são países culturalmente descendentes daqueles famosos povos que ocuparam esses territórios logo após a queda do Império Romano. Durante os 10 séculos de Idade Média, esses povos criaram reinos e deram forma à Europa que hoje conhecemos. Era o início da cultura ocidental moderna. Os francos. Por volta do século V d.C., povos germânicos da Europa Central ameaçavam a estabilidade do Império Romano. Vocês lembram? Ah, sim, claro que a gente lembra. Muito bem, Pipo. Então, você lembra que foram grupos de povos germânicos que invadiram e destruíram Roma? Esses grupos de guerreiros germânicos pertenciam a vários povos que estavam sempre lutando uns contra os outros. Os lombardos, os vândalos, os godos, os visigodos, os burgúndios, os saxões e um povo que conseguiu se destacar dentre todos os outros: os francos. Esses homens fortes e muito guerreiros vinham de terras próximas ao rio Reno, na atual Alemanha. Os francos se destacavam dos outros porque tinham algo que dá a uma sociedade uma enorme vantagem. Tinham um grande líder. Quando Clovis nasceu, quem poderia imaginar que ele iria liderar seu povo com apenas 16 anos de idade e que nunca seria derrotado? Puxa, nunca seria derrotado? Isso mesmo. No ano de 481, ele se tornou o primeiro rei dos francos. E sob seu comando, expandiram suas terras, lutaram contra todos os povos vizinhos e conquistaram a maior parte da província romana da antiga Gália, onde hoje é a França. Ou seja, a atual França tem esse nome devido aos francos. Clovis começou governando a cidade de Paris. Mais tarde, se casou com uma bela princesa do povo da Borgonha, chamada Clotilde. Porém, Clotilde havia abraçado o cristianismo, religião na qual os francos não acreditavam nem um pouco. Parece que Clotilde falou tanto sobre isso, falou tanto, mas tanto, que finalmente... Quer saber? Você está certa. Todos devemos ser francos cristãos. Clovis cedeu. E por fim foi batizado. Esse foi um evento importante, porque a partir de Clovis, todos os francos se converteram ao cristianismo, o que solidificou a relação entre reis e a igreja cristã, que duraria séculos. Os cavaleiros feudais.
Os francos tinham um costume muito particular, que com o tempo tornou-se muito comum na Europa. Quando um rei morria, seu reino era dividido entre seus filhos, os príncipes. Cada um passava a ter suas próprias terras, onde construíam castelos para vigiá-las. Sério? Quer dizer que cada príncipe tinha que construir seu próprio castelo? Muito bem, Pipo. Os reis e príncipes tinham que se proteger dos inimigos. Porque governar naquela época significava, por um lado, defender suas terras e, por outro, conquistar mais territórios. Para isso, cada rei precisava de muitos cavaleiros voluntários para o serviço militar. Em troca, se o cavaleiro fosse realmente corajoso e nobre, o rei concedia-lhe terras onde poderiam construir seus próprios castelos. Assim, o cavaleiro era promovido a duque, que era o comandante da legião. A promoção seguinte seria o título de conde, que significava dono de um condado. Assim, os cavaleiros foram adquirindo títulos e terras que deviam proteger em honra ao rei, a quem deviam lealdade até a morte. Estes bravos guerreiros que conquistaram terras e foram promovidos com títulos ficaram conhecidos como os nobres da espada. Graças a este antigo costume dos francos, os filhos dos nobres também herdavam os mesmos direitos e, assim como seus pais, tinham um pedaço de terra para proteger. Essas terras que rodeavam o castelo eram conhecidas como feudos. Os feudos não eram constituídos apenas por terras e castelos, mas também por todas as aldeias de camponeses que se estendiam ao redor das muralhas do castelo. Os camponeses trabalhavam nos campos de sol a sol, no cultivo de alimentos e no preparo da terra. Os camponeses e suas aldeias eram protegidos pelo nobre ou senhor do castelo. Em troca, tinham de fazer o que o senhor mandasse, pagar impostos, dar comida a ele e às tropas. Então, se dessem o azar de ter um senhor cruel e injusto... Quero mais comida e dinheiro! Trabalhem mais! Não tinha jeito. Os camponeses iriam sofrer. Mesmo assim, poucas pessoas se atreviam a sair de suas aldeias, porque fora das fronteiras dos feudos só havia florestas e pântanos, onde os camponeses desprotegidos poderiam ser alvo de ladrões e onde as pessoas acreditavam que demônios e espíritos do mal viviam à espera de viajantes desavisados. Os camponeses da Europa não sabiam ler nem escrever e raramente recebiam notícias vindas de fora de suas aldeias. Essa falta de conhecimento sobre o mundo que os rodeava criava muitos medos, e esses temores foram refletidos nos contos surpreendentes sobre monstros, magos, bruxas e dragões. O sistema feudal. Durante a Idade Média, diferentes povos lutaram entre si. Os nobres compunham os exércitos que juravam lealdade uns aos outros. Eles fizeram guerra por toda a Europa e protegiam os interesses de seus reis. Será que eles lutavam o tempo todo durante a guerra? Como conseguiam dinheiro e comida? Como esses nobres faziam para se manter? Pergunta inteligente, Pipo. Os nobres precisavam de cavalos, armaduras, espadas, capas e alimentos. E tudo isso vinha dos camponeses, que trabalhavam incansavelmente em cada feudo. Eles produziam todos os alimentos e bens para os senhores e seus exércitos. Os camponeses trabalhavam duro todo o ano e produziam toneladas de alimentos. Alimentos esses que os senhores tomavam deles. Isso porque, tecnicamente, os senhores eram donos de tudo. Algumas vezes, mal deixavam comida suficiente para os camponeses passarem um ano sem fome. Estes camponeses que trabalhavam muito faziam parte do que chamamos de roda da sociedade feudal. Estes eram os nobres e cavaleiros dedicados ao combate. Havia também os monges e clérigos, que se dedicavam aos assuntos da igreja. E também havia os camponeses, que cultivavam e forneciam alimentos e riqueza para os outros. Cada grupo social dependia do outro. Os camponeses tinham de ser defendidos pelos senhores e nobres contra invasores, para que pudessem cuidar dos alimentos que seriam consumidos pelos senhores e pelos religiosos. Essas três camadas da sociedade eram muito rigorosas e ninguém podia passar de uma para outra. Esse era o sistema feudal. E aí, meu povo, assistiu o vídeo? Show de bola, não? Deu para relembrar muita coisa? Deu para clarear um pouquinho mais o seu pensamento? Então, vem comigo que eu quero falar agora um pouquinho com vocês sobre a sociedade feudal. Olha só, a sociedade feudal, nós dizemos que ela é uma sociedade estamental. O que é estamental? Dividida em estamentos, em camadas
em grupos que não se misturam. Se você nasceu dentro de um grupo, você vai morrer dentro daquele grupo. Você não vai transitar para um outro grupo. Se você faz parte, por exemplo, do grupo dos servos, você nunca vai ser um nobre. Entende? Não tem aquela possibilidade de ascensão social que é tão comum na nossa sociedade. Quer dizer, tão comum talvez nem tanto, né? Não é tão simples assim subir socialmente. Mas existe essa possibilidade. Na sociedade, em uma sociedade estamental, na sociedade feudal, essa possibilidade não existe, ok? Outro ponto que eu destaquei aqui para vocês é que é uma sociedade tripartida. O que isso quer dizer? Bem simples, né? Dividida em 3 partes, em 3 grupos. E quais são esses grupos? Nobreza, clero e o grupo dos servos, ok? Para nós, neste momento, essa simplificação aqui está ótimo. Nós não vamos aprofundar um pouco mais agora. Não vamos falar do grupo dos vilãos, não vamos falar sobre isso, ok? Então, para nós, sociedade basicamente dividida em 3 partes, que é, grosso modo, a realidade do período feudal. E é importante você se lembrar o quê? Que cada um destes grupos tem uma função muito específica dentro da sociedade. E você precisa cumprir a sua função dentro do seu grupo para que a sociedade funcione muito bem, ok? Então nós vamos analisar cada um desses grupos e qual a sua função dentro da sociedade, beleza? Vamos lá então, olha só. O primeiro grupo que eu destaquei para vocês é o grupo da nobreza. É interessante você notar, existem alguns termos em latins que são utilizados para designar cada um dos grupos. O primeiro, belatores. Você já ouviu esse nome alguma vez? De repente, se você curte aí, se você gosta de lutas, existe a maior associação de lutas, né? O pessoal aqui é o UFC. Essa com certeza você já ouviu falar. Mas existem outras associações. E uma dessas associações se chama belatores. Bellator é o nome da associação. O que são os belatores? Aqueles que lutam. Esse termo em latim se refere exatamente a isso. Aqueles que lutam. Por quê? A função dos nobres dentro da sociedade é exatamente essa. Lutar, defender. Mas defender o quê, professor? Defender as terras na qual eles estão ali inseridos. Então a função da nobreza é defender. Agora, pense comigo, olha só, o rei, ele também é um nobre. O rei é um nobre. Agora, como é que o rei consegue defender o seu reino? Porque você não pode se esquecer daquilo que nós vimos na aula anterior. Você se lembra? Olha só, eu tinha dito que dentro da sociedade feudal, a economia ela é um pouco diferente da nossa. Por quê? Porque o comércio, durante o período feudal, ele praticamente deixou de existir. Praticamente não existia comércio. Então, o que acontece? Se não existe comércio, o dinheiro ele perde completamente o seu valor. Não tem valor. E se você não tem dinheiro, como é que você consegue montar um exército para defender o seu reino? Isso é um grande problema, não é? Mas algumas relações sociais vão ajudar o rei nesse processo. Algumas coisas herdadas lá dos povos bárbaros, alguns costumes que foram se modificados, sendo ajustados e que vão ser usados nesse momento. Esses costumes vão dar origem às relações de suzerania e vassalagem. Suzerania e vassalagem. O que acontece? Olha só, o rei, então, ele se relaciona com os outros nobres. E como ele faz isso? Ele pega uma porção de terras dentro do seu reino e entrega para este nobre. Em troca, este nobre agora, ele deve fidelidade ao rei. O rei passa a ser o suzerano e esse outro nobre passa a ser o vassalo do rei. O que acontece quando o rei precisa de juntar um grupo de guerreiros para defender o seu reino? Ele vai chamar quem? Quem? Você acertou, se você disse o vassalo. Ele vai chamar o seu vassalo. Acontece que, vamos ilustrar aqui. Eu, professor Cristiano, eu sou o rei, certo? Eu tenho um vassalo, ok? Então,
Cristiano tem como vassalo o Paulo, ok? Então o Paulo é meu vassalo. Só que o Paulo recebeu uma porção de terra muito grande. O Paulo, ele pode também entregar uma parte das suas terras para o João. E aí o que acontece? O Paulo vai ser o meu vassalo, mas vai ser suzerano do João. No momento de crise, quando eu preciso de guerreiros, eu vou convocar o Paulo vai convocar o João, e assim nós vamos convocando todos os nobres dentro do meu reino, e nós conseguimos formar um grande exército para defender as nossas terras. Você entendeu? Então essas relações de suzerania e vassalagem, elas são fundamentais para que o reino consiga, para que o rei consiga ali ter um exército, ok? E dessa forma defender as suas terras, beleza? Então dessa forma nós Dessa forma, então, nós encerramos o primeiro grupo, o grupo da nobreza, beleza? Vamos para o segundo grupo, então, que é o grupo do clero, o grupo da igreja, o grupo daqueles que oram, que intercedem. Olha só, o termo em latim que nós vamos utilizar é oratores, oratores de oração. Por que esse grupo é tão importante? Você precisa agora entender um pouquinho da cultura, da mentalidade do homem medieval, do homem feudal. Porque hoje para você pode ser muito comum você orar e você se relacionar diretamente com Deus. Eu quero que você decida o que é certo por mim. Eu me rendo à sua vontade. Mas no período medieval não era assim que funcionava. Por quê? Porque a concepção de existência do homem em relação a Deus era muito diferente da que nós temos hoje. A igreja acreditava nesse momento que Deus estava muito distante, que o homem, sendo pecador, ele não poderia se relacionar diretamente com Deus. Então o que acontecia? A igreja era a instituição que fazia essa ligação entre o homem e Deus. Por isso ela era tão importante. E imagina, em uma sociedade teocêntrica, eu disse isso para você na última aula, lembra? A sociedade teocêntrica, que acredita plenamente em Deus e que coloca Deus no centro de todas as suas decisões. Em uma sociedade teocêntrica que explica tudo, né, pela questão do relacionamento com Deus, você com certeza... Você quer ir para o céu. A maioria das pessoas querem ir para o céu. E por isso a igreja é tão poderosa. Porque é ela que vai possibilitar que você vá para o céu. E você quer estar lá. Certo? E aí é o seguinte. A igreja diz assim. Olha, para que você possa ir para o céu, deixa que nós vamos interceder por vocês junto ao Altíssimo. Só que é o seguinte. Essa é a nossa função na sociedade. Você precisa cumprir a sua função na sociedade. E qual é a sua função? Você é guerreiro? Você é do grupo dos nobres? Então você tem que defender a sociedade. Você é do grupo dos servos? Então você tem que produzir alimentos. Entendeu? Dessa maneira, a igreja ela consegue legitimar essa estrutura tripartida que nós vimos no começo da aula, ok? Dentro do grupo do clero, eu quero que você entenda que existem algumas divisões. E eu pontuei essas divisões aqui. Olha só. Primeiro nós vamos dividir em grupo secular e regular. Qual é a diferença entre esses dois grupos? O grupo secular, como o próprio nome diz aqui, essa palavra está relacionada com século. Séculum vem de mundo, desse mundo que nos cerca. Então o que acontece? Esse grupo secular é formado pelo padre, pelo papa, pelo bispo, e eles são responsáveis pela administração da igreja e dos sacramentos. É este grupo que vai estar em contato direto com a população, com as pessoas que vai estar ali imerso na sociedade, ok? Então esse grupo aqui é dividido também em duas partes, alto clero e baixo clero. Então o que é o alto clero? O alto clero, como o próprio nome diz, é aquele escalão mais alto do clero secular. O papa, o bispo, enquanto o baixo clero é aquele escalão mais baixo. Os padres, aqueles que estão mais próximos das pessoas. Beleza? Então esse é o clero secular. E o clero regular? É formado por monges e frades.
Regular vem de regula do latim, que quer dizer regras. O que acontece? Vai chegar um determinado momento em que um grupo de pessoas vai sentir uma necessidade de uma aproximação maior com Deus. E aí esse grupo de pessoas vai se isolar em determinados locais. E eles vão dar origem a uma forma diferente de cultuar a Deus. Claro, mantendo as origens e as raízes católicas. Mas é daqui que surgem as ordens monásticas. Porque essas pessoas vão criar monastérios e vão viver nestes monastérios, isolados das pessoas, isolados das cidades muitas vezes, que algumas cidades que existiam ali, enfim, eles vão buscar lugares e cantinhos isolados. E lá nesses lugares e cantinhos isolados, esses monges e esses frades, eles vão se dedicar a uma vida de oração, claro, com muitas regras, como eu disse, oração às 5 da manhã, oração às 7 da manhã, enfim, ali cada ordem tem a sua especificidade, beleza? Mas é um grupo que se dedica extremamente à oração. E também, esses monges, durante o período feudal, eles vão ser importantíssimos para a divulgação do conhecimento, para a divulgação da cultura. Esses caras, eles se dedicavam a essa questão da educação. E uma das atividades que eles realizavam nos mosteiros era exatamente a cópia de livros, como a Bíblia, por exemplo. São os famosos monges copistas. Graças a estes grupos, muita coisa do que nós temos atualmente da Bíblia chegou até as nossas mãos. Você entendeu? Percebeu como eles eram importantes, então, dentro da sociedade? E é claro, se você olhar aí na sua apostila, você vai perceber que eles tinham também um impacto econômico, um impacto social, porque muitas vezes quando eles queriam se isolar, né? Mas quando criavam um mosteiro e começavam, por exemplo, ali a promover uma feirinha, coisa do tipo, isso muitas vezes acabava atraindo pessoas. Lá na Baixa Idade Média, já quando o comércio começa a renascer, essas feirinhas vão atrair pessoas. Então, esse grupo regular, ele tem essa função também, beleza? Bom, vamos... eu ia me esquecendo de citar alguns exemplos, né, de ordens monásticas que surgem aí dentro da Idade Média. Os beneditinos, os franciscanos, os dominicanos. Então, são ordens que vão surgindo dentro da Idade Média, ok? E para fechar, eu quero falar um pouquinho sobre os servos. Esse grupo que é ali, ó, a base da sociedade. Esse grupo que vai ser chamado de laboratores. Olha aí a palavra labor, que quer dizer trabalho, que quer dizer produção. Produção de alimento. Esse grupo que vai estar trabalhando a terra para fazer com que ela produza alimentos para os outros dois grupos. Ok? E como é que o servo faz isso? Como é que ele produz para todos? Bom, o servo, ele está... você tem que lembrar que o servo está ligado à terra. E as terras pertencem assim geralmente a quem? A um nobre, não é? O nobre recebeu essas terras de outro nobre. Só que quando ele recebe as terras, junto com as terras vem os servos também. Esses servos estão nessas terras e eles precisam trabalhar nessas terras. Esses servos, eles têm uma série de obrigações que precisam ser pagas. E quais são essas obrigações? Vamos citar algumas aqui. Olha só, a corveia, a talha, a banalidade. Lembrando, corveia se refere a um período do ano em que o servo tem que trabalhar lá no manso senhorial, lá nas terras do senhor feudal. Talha é uma porção de tudo aquilo que é produzido no manso servil que precisa ser entregue para o senhor feudal. Banalidade é uma outra porção que o servo tem que entregar para poder usar os equipamentos que existem dentro do feudo, como o moinho, por exemplo. Dessa forma, a nobreza e até a igreja também, a igreja, por exemplo, tem a questão do dízimo. 10% de tudo que é produzido vai para a igreja. Dessa forma, a igreja e a nobreza se apropriam da maior parte da produção que é executada pelos servos, ok? Beleza? Gente, eu quero finalizar essa aula dizendo o seguinte: não confunda, por favor, relação de suzerania e vassalagem com relação de senhorio e servidão, ok? Lembra?
Suzerania e vassalagem é uma relação que se dá a nível horizontal, dentro do grupo dos nobres. Então, tanto o suzerano quanto o vassalo são nobres. Relação de senhorio e servidão é uma relação que se dá entre um nobre e um servo. O nobre, ele é o senhor, e o servo é aquele que tem que produzir para este senhor, ok? Então, é isso. Por enquanto, sociedade feudal. Espero que você tenha aproveitado. Vamos encerrar essa aula aqui e até a próxima. Valeu, galera! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.